Este vídeo ele foi organizado com o objetivo de mostrar os efeitos de algumas drogas no organismo. Em primeiro lugar, o conceito de droga é toda e qualquer substância capaz de alterar os processos fisiológicos de um organismo, ou seja, muitas substâncias que nós utilizamos no nosso dia a dia são drogas. Ainda se utiliza o termo droga psicoativa, que está relacionado àquelas substâncias que afetam diretamente o nosso cérebro, trazendo efeitos colaterais. E as drogas, elas são classificadas em dois grupos: as drogas lícitas, ou seja, aquelas permitidas pela legislação, por exemplo, o cigarro, o álcool e os remédios, e drogas ilícitas, que são estas que vocês veem no slide: maconha, êxtase, cocaína, heroína, crack, dentre outras. Para compreendermos o efeito das drogas psicoativas, nós precisamos, primeiramente, ter uma noção de tecido nervoso. Ele é um tecido constituído basicamente por células denominadas neurônios, como vocês podem ver na figura, e estas células, elas são ramificadas, são formadas por uma estrutura chamada corpo celular, que é onde se encontra a seta. Esse corpo celular ele é responsável pela conexão com os demais neurônios, recebendo as informações vindas das outras células vizinhas. E a segunda parte é chamada de axônio, que na figura se encontra na coloração azul, que é uma cauda que conduz, na forma de impulso elétrico, as informações recebidas por esta célula. Entre um neurônio e outro se encontra um espaço chamado de sinapse. E a sinapse ela pode ser de dois tipos, que é a sinapse elétrica, que recebe informações de uma célula por meio de corrente elétrica, e a sinapse química, que depende de substâncias ou mediadores químicos denominados neurotransmissores. As drogas estimulam, inibem ou substituem os neurotransmissores. No esquema representado, temos o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, além das proteínas transportadoras que liberam essas substâncias, e as proteínas receptoras responsáveis pela captação dos mesmos. No funcionamento normal do organismo, os neurotransmissores são liberados e capturados pelo dendrito pós-sináptico, como mostra na figura, estimulando os neurônios seguintes. Sob o efeito da droga, a substância artificial se liga aos canais transportadores, impedindo o retorno do neurotransmissor. Isso resulta na hiperestimulação do sistema nervoso, causando efeito estimulante, depressor ou perturbador da droga no organismo. As drogas, elas são classificadas em três grupos: as depressoras, as estimulantes e as perturbadoras do sistema nervoso central. As depressoras, como o próprio nome já diz, elas diminuem o funcionamento do cérebro. Por exemplo, o álcool, os solventes, como o loló, lança-perfume, os opiáceos, a desomorfina, da qual é fabricada a droga crocodil, os barbitúricos, que são soníferos, o GHB, também conhecida como droga do estupro, os tranquilizantes ou ansiolíticos, que daí existem mais de 100 tipos, a escopolamina, dentre outros. As estimulantes do sistema nervoso central, elas aceleram o funcionamento do cérebro. E daí temos vários exemplos, como as anfetaminas, por exemplo, o rebite, o êxtase, o ice, a cocaína, que é uma droga extremamente estimulante, e a cafeína. Como drogas perturbadoras, nós temos uma subdivisão em dois grupos: sintéticas, que é o caso do LSD, o êxtase, a fenciclidina, também chamada pó de anjo, a especial K-ketamina, os anticolinérgicos, por exemplo, o Artane, e temos o outro subgrupo que são as substâncias naturais, por exemplo, os derivados da maconha, do peiote ou mescalina, dos cogumelos, a psilocibina, a ergotamina, e lembrando que o crack, embora seja derivado da cocaína, ele pode se classificar nesse grupo das drogas perturbadoras porque ele é alucinógeno. Também teríamos um quarto grupo de substâncias
que são os anabolizantes, que não afetam o sistema nervoso central, mas alteram outras partes do organismo, e muitos autores os consideram drogas. O mais comum é o anabolizante chamado estanozolol. O álcool. Após ingerido, ele é absorvido pelo estômago e intestino. As células do fígado, pele, rins e pulmões, elas apresentam o retículo endoplasmático liso mais desenvolvido para quebrar substâncias como medicamentos e álcool. Uma outra organela, também denominada peroxissomo, auxilia nesse processo. Geralmente o álcool ele é metabolizado, transformando-se em acetaldeído e posteriormente em ácido acético, liberando gás carbônico e água. Mas o excesso de acetaldeído no fígado pode causar a sua conversão em gordura. E essa conversão em gordura ela pode se acumular no fígado, causando posteriormente a cirrose. O uso do álcool ele também estimula a liberação de adrenalina no nosso organismo, fazendo com que num primeiro momento tenhamos uma aceleração dos batimentos cardíacos e também a sensação de confiança. Embora isso aconteça, o álcool ele afeta principalmente a região do cérebro responsável pela memória e pela coordenação motora, o que causa as comuns tonturas no usuário. E essas moléculas do álcool, elas também podem intoxicar o pâncreas e o baço, causando futuramente um câncer. O cigarro, ele possui mais de 4.000 substâncias, dentre elas a nicotina, o alcatrão, que é um derivado do petróleo, e alguns metais pesados. Quando inalada, a fumaça do cigarro, ela passa por toda a árvore respiratória, chegando até os pulmões. Ali na figura estão ilustrados os alvéolos, que são as bolsas microscópicas responsáveis pela captação e troca de gases entre o nosso corpo e o ambiente. Os alvéolos, então, eles ficam impregnados com a fumaça, substâncias tóxicas do cigarro, e isso faz com que eles acabem inflamando. E essa inflamação ela pode causar a destruição desses alvéolos pulmonares. Essa destruição acaba acarretando na dificuldade de captação do ar, a falta de ar no usuário. E essas substâncias químicas, como vocês podem ver ali na figura, também podem induzir ao organismo ao desenvolvimento de câncer. Então ali na figura vocês podem ver a diferença entre o pulmão normal e um pulmão de uma pessoa com câncer, e os alvéolos, a destruição dos alvéolos que pode acarretar um enfisema, que também está ilustrado. A maconha, derivada principalmente da planta cannabis sativa, ela possui uma substância denominada THC, que é um alcaloide, um composto nitrogenado. Essa substância ela é de fácil penetração nas células por difusão, por ser lipossolúvel. E quando a droga ela é inalada, ela vai para o pulmão e é rapidamente absorvida pela corrente sanguínea, chegando ao cérebro até mesmo em 1 minuto. Se ela é ingerida em cápsulas, obviamente ela demora mais para chegar ao cérebro. Neste local, as áreas mais atingidas pelo THC são o hipocampo, a área responsável pela memória, o cerebelo, responsável pelo equilíbrio, e o córtex, relacionado ao aprendizado. Seus principais efeitos são os olhos vermelhos, a boca seca e a fome, a euforia e o riso quando possui uso coletivo, e a sonolência e relaxamento em uso individual. E uma de suas principais características, relacionada aos efeitos que eu já relatei anteriormente, é a perda da memória recente e a dificuldade de concentração. A cocaína, também derivada de uma planta denominada Erythrocylum coca, ela é originária dos Andes, onde essa planta ela era mascada
pelos povos que lá viviam antigamente para amenizar os efeitos da altitude. Ela é estimulante do sistema nervoso central. Ela causa diversos efeitos no organismo, conforme descritos aqui no slide: sensação intensa de euforia e poder, hiperatividade, insônia, falta de apetite, dilatação das pupilas e aumento da temperatura corporal, e em muitos casos ressecamento da via nasal, que pode ocorrer um posterior sangramento. Como a cocaína estimula o sistema nervoso central, ela acelera os batimentos cardíacos e, segundo alguns estudos, ela reduz em até 40% o funcionamento do coração, o que pode abreviar o tempo de vida do seu usuário. O crack ele é um subproduto da cocaína, através da sua mistura com bicarbonato de sódio, água e diversas substâncias químicas, como solventes, gasolina, às vezes até mesmo cimento, ácido clorídrico. Por ele ser um subproduto, ele tem efeito rápido e de curta duração. Dura em média o efeito do crack cerca de 5 minutos, o que pode se tornar perigoso por causar uma rápida dependência nos seus usuários. Os principais efeitos do crack, num primeiro momento, são a sensação de prazer, de euforia, mas passados os 5 minutos, o usuário ele acaba tendo irritabilidade, alterações da percepção e do pensamento, perda de apetite, insônia, estado de alerta. Isso pode torná-lo violento e muitas vezes. Outro fator importante também é falar que o crack e a cocaína eles interferem na permeabilidade da membrana plasmática de alguns tecidos, fazendo com que esses usuários tenham um emagrecimento rápido e o aparecimento de feridas e lesões na pele, o que torna o seu aspecto bastante degradante. A heroína é um derivado da morfina, misturado com soda cáustica, cloreto de amônio e ácido clorídrico. Ela é uma das drogas que mais mata no mundo. E como ela é injetada diretamente no sangue, leva apenas 8 segundos para chegar ao cérebro. Ela estimula a liberação de dopamina, que dá a sensação de prazer, mas também, além dos efeitos mostrados no slide, ela provoca sonolência e impotência sexual, diminui a ação dos neurônios que controlam a respiração, que geralmente é a maior causa de morte, e em alguns casos ela pode causar até mesmo depressão. O êxtase é uma droga sintética, estimulante de serotonina, que fornece ao cérebro a sensação de prazer e de euforia. Ela não é mastigada nem engolida, geralmente deixando-se dissolver na boca. O seu efeito ele começa cerca de 1 hora após a ingestão. Isso faz com que o usuário acabe misturando com outras drogas, por exemplo, o álcool, o que potencializa os seus efeitos. O problema do êxtase é que ele reduz os níveis de serotonina no cérebro, porque ele acaba causando o bloqueio da liberação dessa substância no nosso cérebro, e isso faz com que o usuário se torne dependente, e também por ter essa substância reduzida no cérebro, pode desencadear um quadro de depressão. Os solventes são drogas depressoras, comumente utilizadas em alguns países. Por exemplo, tem o tolueno, que é a famosa cola de sapateiro, o cloreto de etila, que é o lança-perfume, o clorofórmio, também denominado loló. São substâncias com um efeito especial, eles alteram receptores específicos nos neurônios denominados GABA. Isso causa o aumento da concentração de íons cloro no interior do neurônio. Eles levam cerca de 1 minuto para fazer efeito no cérebro, que é essa sensação de relaxamento, embriaguez. Mas como essas substâncias possuem muitas partículas sólidas, estas se aderem ao muco da traqueia, causando inflamações semelhantes ao do cigarro. Muitos usuários de solventes, com o passar do tempo,
Eles desenvolvem bronquites, inflamações na garganta, que podem evoluir para um câncer, e também essas substâncias, partículas sólidas no cérebro, podem causar problemas neurológicos e posteriormente a morte do usuário.